Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Abra sua Bíblia, querido, lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 5. Vitor, está rodando aqui? Joia. Diz assim a palavra de Deus, é um texto bastante conhecido que fala sobre a história de Ananias, Misael e Azarias, cujos nomes foram alterados para Sadraque, Mesaque e Abdenego, que eram os nomes babilônicos desses servos de Deus, mas os nomes hebraicos, os nomes judaicos deles eram Ananias, Misael e Azarias. E aqui, queridos, eu já vou pegar aqui vamos dizer assim, o bonde andando, vou pegar aqui no meio do texto e a gente explica para os irmãos o contexto. Então no versículo 5 do capítulo 3 diz assim: quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado, e qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus, e responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som. Vamos de novo à lista dos instrumentos: da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro, e qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, e nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, estáis prontos quando ouvirdes o som. De novo a lista dos instrumentos: da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém, irmãos? Esse texto aqui é muito conhecido, eu mesmo já falei sobre ele algumas vezes, e eu vejo que esse texto, irmãos, ele fala muito ao nosso coração. Deus falou muito comigo nessa semana. Acredito que dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje, dentro das reflexões que Deus tem trazido à minha mente sobre o momento que a igreja está vivendo hoje,
Quando eu falo igreja, não estou falando apenas dessa igreja, mas da igreja num contexto geral. Deus falou muito ao meu coração sobre algumas situações relacionadas a esse texto. Mas o tema da mensagem é o seguinte: o milagre só vem depois do compromisso. Amém? Vamos repetir isso? O milagre só vem depois do compromisso. Não vamos colocar os carros na frente dos bois. A gente é um povo que gosta de milagre, sim ou não, irmãos? A gente gosta do milagre, a gente quer o milagre, a gente deseja o milagre, mas o milagre ele só vem depois do compromisso. Nós sabemos que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente. Nós sabemos que milagrosamente eles foram poupados de serem queimados e destruídos pelo fogo, porque o Senhor desceu na fornalha. Isso foi um grande milagre, foi algo tremendo, que, irmãos, mexeu com o coração de todo mundo, com os conceitos espirituais daquela nação, do rei Nabucodonosor. Foi um grande milagre, e é um dos grandes milagres da Bíblia, mas para que o milagre acontecesse, teve que ter compromisso. Eu quero perguntar para você nessa noite: como está o seu compromisso para que Deus possa fazer o milagre? Como está o seu compromisso para que o milagre possa chegar na sua casa, para que o milagre possa chegar na sua vida, para que o milagre possa chegar aonde você está? Irmãos, nós temos que entender que a salvação é pela graça. Graça é algo que não exige esforço nenhum da nossa parte. O esforço foi de Jesus, foi todo dele. Nós somos inseridos no reino de Deus. Porém, as conquistas, as vitórias, sobre os desafios, sobre as dificuldades que nós vamos enfrentar como servos de Deus, dependem sim de um compromisso da nossa parte. Nós precisamos ter compromisso para que Deus possa fazer o milagre acontecer. E eu quero destacar aqui o compromisso com a coragem. Coragem de quê, pastor? Que coragem o Senhor quer falar para nós? Que tipo de coragem o Senhor quer destacar nessa noite? Primeiro, se nós queremos um milagre, nós temos que ter compromisso com a coragem de crer que o nosso sucesso, ele não depende da reprovação da multidão, mas da aprovação do Deus que nos vê e nos aprova. Vou repetir: você tem que ter coragem de crer que o seu sucesso não depende da multidão que te cerca, mas do Deus soberano que te vê e te aprova, que aprova a tua vida, que aprova os teus passos, que aprova as suas decisões, que aprova as suas escolhas. Porque, irmãos, existe uma ideia no mundo de que para a gente ter sucesso nas diversas áreas da nossa vida, a gente precisa da aceitação e da aprovação das pessoas. E isso não é de todo errado. Às vezes você está trabalhando numa empresa, para você subir de cargo, às vezes você precisa ser aprovado pelo seu patrão. Para você estar se formando, muitas vezes num curso, na faculdade, você precisa que os seus professores também te aprovem. Mas quando a aprovação dos homens, ela entra em conflito com a aprovação de Deus, é isso que eu quero destacar aqui nessa noite. Não estou dizendo que você tem que viver em conflito com as pessoas. Estou dizendo que quando ser aprovado pelas pessoas significa ser reprovado por Deus, é melhor você ser reprovado pelas pessoas e ser aprovado por Deus. Amém? Significa que você precisa se preocupar naquele momento em ter mais na sua vida, ter a aprovação de Deus, mesmo que as pessoas te reprovem. Porque quem quer servir a Deus vai ser acusado por quem não quer servir. Os irmãos repararam que quando se tocou lá, eu gostei da lista, né? A trombeta, a flauta, a harpa, o sambuca, o saltério, a gaita de foles e todo tipo de música, eles tinham que se prostrar diante da estátua, de um ídolo que foi construído para ser adorado. Irmãos, o mundo ele constrói ídolos na nossa vida.
Qual é a função do mundo? Construir ídolos para você adorar, construir ídolos para você se prostrar diante deles. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe muito interessante, que aquela cerimônia de adoração daquele ídolo, aquela atitude pecaminosa, aquela atitude, irmãos, errada, ela era, vamos dizer assim, desenvolvida ao som de música. Ou seja, tudo que estava acontecendo de errado ali era desenvolvido ao som de uma boa música, tocada por vários tipos de instrumentos musicais. Isso quer dizer que a música estava a serviço do pecado. A música estava a serviço do pecado. Irmãos, quantas coisas erradas hoje acontecem ao som de uma música que muitas vezes está a serviço do pecado? Quantos adultérios, quantas fornicações, quanta bebedeira então nem se fala, acontece ao som de uma música tocada por vários instrumentos musicais. E aqui nós temos aqui, irmãos, uma fartura de instrumentos nesse texto, tocando uma música para que ao som daquela música as pessoas se prostrassem diante daquela estátua. Então o paradigma de sucesso para você ser sucedido naquele reino é que você tinha que se render ao som daquela música, sim ou não? E ao som daquela música você tinha que fazer aquilo que foi determinado para que você fizesse, no sentido de adorar aquela estátua. Quem se rendesse à música e quem adorasse a estátua, estava bem, teria sucesso naquele reino. Esse era o paradigma de sucesso daquele reino. Paradigma é um padrão de sucesso. O padrão de sucesso daquela sociedade naquela época é: se entreguem à música e adorem a estátua. Irmãos, para nós hoje, nós também, de certa forma, trazendo para o nosso contexto, hoje nós também estamos envolvidos muitas vezes por um clima de pecado e por músicas, né, e por situações que muitas vezes querem dobrar o nosso coração à vontade do inimigo, sim ou não? Esse dia eu estava com a Marlene na cidade, e eu estava, porque as lojas tocam essas músicas, né? Eu estava ouvindo assim na cidade as músicas que estão sendo tocadas, e aí você vai nas redes sociais e você começa a perceber que tem músicas assim que parecem que o povo, e crente, não é só não crente não, muitos crentes estão se rendendo àquela música, parece que numa hipnose mental, e fica ali ouvindo aquela música, né, e se envolvendo com o que ela propõe, porque a música, não brinque com a música, irmão, a música ela gera vontades. Eu fiz um estudo sobre música, uma das coisas que a música gera é vontade. E sabe quais são as vontades que a música gera? Ela está direcionada para duas situações: sensualidade e sexualidade. Vocês podem pegar a letra da maioria das músicas, principalmente o sertanejo universitário aí, é tudo relacionado com traição, adultério, relacionamento sexual com alguém, e ao som um molejo muito interessante, né? Então, por exemplo, eu estava na cidade lá com a Marlene, estava lá o passo do deboche, o passinho do deboche, pelo passinho do deboche, estava lá, e o povo, e aí daqui a pouco a música lá, eu acho que essa já virou febre, né? É a música do cachorro. Gente, eu fico impressionado como que as pessoas, elas começam a entrar nessas situações, essas situações começam a entrar nas suas vidas, e elas não estão preocupadas com a aprovação de Deus. Elas querem apenas curtir. E a gente pensa, irmãos, essas coisas têm um poder de sedução. É como eu falei agora há pouco, não adianta a gente dizer que não tem. Tem, porque se você fica ouvindo isso, daqui a pouco o trem não sai da sua cabeça. Fica ali, você está entendendo? Porque a música, ela vai no seu subconsciente,
ela atinge algo que a palavra não consegue atingir. Você sabia disso? Eu estou aqui pregando para vocês, vocês estão tendo que fazer um esforço para me ouvir. Mas se fosse uma música, ela alcançaria a mente de vocês de uma maneira muito mais rápida, porque a música, ela tem o instrumento, ela tem o som, ela tem a batida, ela tem um envolvimento, ela atinge a mente de vocês com muito mais facilidade. É muito mais fácil você ouvir uma música do que ouvir o pastor Galdilei pregando. É muito mais fácil você ceder e se entregar à mensagem que uma música traz do que você ouvir uma pregação, por exemplo. Mas ali naquele reino havia aquela música que estava sendo tocada, e todos tinham que se render à vontade do inimigo. O grande propósito é esse, se render à vontade do inimigo. Então, ao som de uma boa música, muita gente está fazendo muita coisa errada, porque a música sugere situações na nossa vida. Por isso nós, como crentes, nós temos que pensar muitas vezes no que nós estamos ouvindo, no que nós estamos colocando para dentro da nossa mente, do nosso consciente, do nosso subconsciente. Servir a Deus no ambiente de incredulidade fará da nossa vida o alvo da acusação daqueles que não estão servindo a Deus. E aí você começa a ser apontado como alguém que não está fazendo o que a maioria está fazendo. Você começa a ser visto como chato, porque se dentro da sua casa você está vendo que alguém não está, vamos dizer assim, está fazendo aquilo que não é certo, você começa a dar um toque, apenas um toque. Você dá um toque, isso está errado. Você não concorda, você já começa a ser visto como alguém que está agindo contra aquilo que o mundo está pregando para todo mundo fazer. Hoje em dia, qualquer um que fala contra a homossexualidade, aparece ou não aparece um monte de gente para acusar. E assim por diante, irmãos, porque a vontade do inimigo é nos calar, a vontade do inimigo é nos amordaçar, é fechar a nossa boca, é nos paralisar para que nós concordemos com o pecado. O problema é quando você começa a concordar com o pecado. Então, quem não concorda com o pecado é minoria, sim ou não? Era só 3 ali. Eu acredito que o Daniel não estava ali. Eu acredito que o Daniel devia estar em algum outro lugar, porque senão ele seria mencionado ali. Mas, irmãos, eram 3, e ele estava dizendo que muitos povos, línguas, nações estavam reunidos ali naquele momento. Eu imagino que o rei fez uma cerimônia muito grande, chamou muitos povos de várias nações. Imagina a quantidade de gente que não tinha nem para ver aquela estátua. Só que no meio de toda aquela multidão, na hora que todo mundo se prostrou, 3 ficaram de pé. Ficaram de pé, porque Deus estava vivo no coração deles. Eles ficaram de pé, porque o Senhor estava vivo no coração deles. Eu quero perguntar para você, querido, Deus está vivo no seu coração? Você está de pé diante desse tempo que nós estamos vivendo? Você está de pé diante dessa situação onde muitos estão se prostrando à vontade do inimigo? Você está de pé no momento em que muitos estão se rendendo à vontade de Satanás? Você continua de pé? Então nós temos que parar para pensar, irmãos, que assim como o mundo daquela época tinha os seus paradigmas de sucesso, o mundo de hoje também tem. Vai dizer para você o seguinte: se você quer ter sucesso nesse mundo, você precisa se render aos padrões desse mundo. Então o paradigma de sucesso naquela época era se prostrar diante de uma estátua e se render à música que era tocada naquele ambiente, para que todos se prostrassem. E hoje? Hoje você precisa dançar a musiquinha do você precisa ceder ao passinho do deboche, você precisa dançar a musiquinha da Anitta, você precisa ter um caixa 2, um caixa 3, né? Porque é muito comum hoje as pessoas terem um caixa 2, um caixa 3. Você precisa fazer sexo antes do casamento, para você descobrir se o seu parceiro é compatível com você, porque vai que você casa e de repente não é, então você precisa fazer uma prova antes. Não tem essa conversa, irmãos? Quem já ouviu isso? São os padrões do mundo, irmãos, né?
vamos dizer assim, os argumentos são muito convincentes muitas vezes. Então você precisa ter uma experiência sexual, né, para que você saiba se você vai gostar daquela pessoa, aquela pessoa vai gostar de você, e assim vai. Você precisa tomar uns traguinhos, porque afinal de contas a Bíblia não proíbe beber, né? Então, já que a Bíblia não proíbe beber, então você pode tomar aí uns traguinhos, você pode tomar uma bebida alcoólica, você pode fazer isso, fazer aquilo. São as sugestões que o mundo te dá. Porque, irmãos, a função do mundo é corromper o coração. Só que cabe a nós dizer sim ou dizer não. A função do diabo é te tentar. Agora eu pergunto para você: você precisa cair na tentação? A função dele é tentar você. Ele tá no direito dele. Ai, pastor, o diabo está me tentando. O diabo está me... O trabalho dele é esse. Não tem como brigar com o diabo ou orar para Deus fazer ele parar de tentar as pessoas. Não é essa a oração que a gente tem que fazer. O diabo não vai parar de te tentar. A oração que a gente tem que fazer é a oração da gente não cair na tentação. Porque, irmãos, a tentação ela vai vir, queridão. Ela vai vir de uma maneira sedutora, ela vai vir de uma maneira envolvente, vai vir. Ela vai vir no momento em que você vai precisar daquele emprego. Se você não fizer isso errado, eu vou te mandar embora. Imagina você nessa situação. Se você não fizer isso, você vai perder o emprego. E aí? O que você vai fazer? Ai, pastor, eu preciso do dinheiro. E aí, servir a Deus é uma coisa que muitas vezes envolve uma conveniência para mim? É conveniente servir a Deus? Ou eu tenho que muitas vezes pagar um preço? Então o que aconteceu? Sadraque, Mesaque e Abednego não era questão de perder o emprego. O que eles estariam perdendo, irmãos, se eles não adorassem a estátua? A vida. A vida. Ou vocês adoram, ou vocês morrem. Então eles falaram assim: nós morremos, mas nós não adoraremos. A pergunta que eu faço para você nessa noite é a seguinte: até onde você está disposto a ir em função da sua fidelidade a Deus? É uma pergunta que você tem que responder para você mesmo. Até onde você está disposto a ir pela sua fidelidade a Deus? Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias, eles estavam dispostos a ir até a morte. Se é necessário ir até a morte nós iremos. Até onde você está disposto a ir por causa da sua fé? É uma pergunta que nós temos que fazer, irmãos. Nesse tempo onde está todo mundo levando Deus na brincadeira, nesse tempo onde está todo mundo fazendo o que quer e fazendo o que Deus quer quando é conveniente, irmãos, nesse tempo eu vejo que se Jesus voltasse hoje, teria muito crente que não subiria, irmãos. Eu vou chutar aqui, mas, irmãos, eu acredito que 60% da igreja não subiria. Não subiria. Por quê? Porque tem muito crente com o rabo preso, irmãos. Tem muito crente com o rabo preso. Tem muito crente com situações pendentes com Deus. Tem muito crente que não se arrepende. Tem muito crente cabeça dura, cabeça de bagre. Tem muito crente, irmãos, que não aprende, apanha, mas não aprende. Aí tem que apanhar de novo, até aprender. Eu fico pensando, irmãos, eu estou pregando aqui para vocês, mas eu sei que por trás desse vídeo alguém vai assistir pelo YouTube. Então eu sei que eu não estou pregando só para você que está aqui. Eu estou pregando para quem não veio aqui. E o que eu estou falando é de propósito, porque eu não quero só alcançar o teu coração,
Eu quero alcançar o coração de quem não está aqui hoje, ou de quem não leva a sério ouvir a palavra de Deus. Porque, irmãos, o que vai nos manter em pé até o fim da nossa caminhada é essa palavra aqui, ó. Se você negligenciar essa palavra, você está morto. Entenda o que eu estou dizendo para você. Se você negligenciar essa palavra, você está morto. Porque Jesus diz assim, presta atenção, Ele diz assim: eu não vim condenar, eu vim salvar os que se haviam perdido. Porém esta palavra, ela vos julgará no último dia. Quem que é o juiz da sua vida? Quem que é o juiz da sua vida? Você diante da palavra de Deus. Você diante da palavra. Já está aqui o teu juiz. É essa palavra que vai te julgar. Então por isso eu levo a sério o que está aqui. Porque, por exemplo, em Romanos 1 diz assim, quando fala sobre vários tipos de pecado, uma multidão de pecados é narrado ali naquele texto: desonestidade, prostituição, enfim, e homossexualidade também. Aí diz assim: dignos de morte são os que tais coisas praticam, mas não somente os que praticam, mas também aqueles que aprovam os que tais coisas praticam. Eu não pratico, mas eu não tenho nada contra. Você já aprovou, irmão? Você está entendendo? Eu sou contra essa prática. Eu tenho o direito de dizer isso. Sou contra por quê? Porque a palavra de Deus é. Eu não sou contra a pessoa, eu sou contra a prática. Eu não sou contra o ladrão, eu sou contra o ato de roubar. É diferente. Eu não posso, eu tenho que amar o ladrão, mas eu não posso amar o ato de roubar. Assim como eu tenho que amar o homossexual, mas eu não posso aprovar a homossexualidade. Os irmãos conseguem entender o que eu estou dizendo? Uma coisa é diferente da outra. Nós precisamos entender, irmãos, que está chegando o dia do julgamento. Quem nos julgará? Palavra. Quando você estiver diante do trono, a palavra será aberta. Aí você vai dizer assim: eu não sabia. Não tem como, irmãos. Ninguém vai partir desse mundo sem saber. Você vai ter que dizer para Deus: eu sabia, mas eu não quis obedecer. Isso é diferente. Então nós que estamos aqui precisamos entender que Sadraque, Mesaque e Abdenego pagaram um preço de fidelidade a Deus para permanecer com Deus até o fim. E nós? Por que esses exemplos estão na Bíblia? Para nos inspirar, para nos mostrar que dentro do contexto da vida cristã vão existir momentos semelhantes. Talvez não vai existir uma fornalha de fogo ardente, literalmente, mas vai existir uma situação que vai expor a sua segurança, que vai expor a sua vida, que vai te colocar numa situação onde você vai ficar com medo, ou vai tentar trazer medo sobre você, para que você se renda ao errado e se afaste de Deus. Então nós precisamos saber de quem é o nosso coração, quem manda no nosso coração, quem dita as regras no nosso coração. É Jesus? É a palavra? É o mundo? Por isso que eu preguei na quarta-feira de manhã, na quarta-feira à noite, na abertura do culto, mentira e verdade. Qual é a sua escolha? Porque tem muito crente andando na mentira, dentro da igreja, porque não consegue abraçar a verdade, porque a verdade confronta a sua vida. Aí tem muito crente andando pelo que sente e não pelo que sabe. Aí eu sinto. Deus não tem compromisso com o que você sente, Ele tem compromisso com a verdade. Se você viver a verdade, mesmo que você sinta e rejeite o que você sente para fazer a vontade de Deus, aí sim. Mas você deixar a verdade para fazer o que você sente, o que você acha, irmãos, aí é um
um perigo na nossa vida. Então nós que estamos aqui hoje precisamos entender que o milagre só vem depois do compromisso. Compromisso com a coragem de se arriscar na fé por amor a Deus. De se arriscar na fé por amor a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego se arriscaram na fé, irmãos? O que é se arriscar na fé? É você tomar uma decisão que vai te colocar numa situação que só Deus pode te tirar dela. É isso. Resumindo de uma maneira muito simples, é você tomar uma decisão que vai te colocar numa situação da qual só Jeová pode te tirar de lá. Só Deus podia tirar Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha. Mas eles se arriscaram na fé. Eles fizeram o mesmo que Pedro quando pulou do barco, sim ou não? Ele se arriscou na fé, a hora que ele pulou daquele barco, daquele mar? Irmãos, totalmente. Quem se arrisca na fé é visto como um louco, como um doido, como alguém que muitas vezes está fazendo coisas absurdas, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. O que é loucura para os homens, para Deus é sabedoria, né? É loucura você pular de um barco em alto mar e acreditar que você vai andar em cima das águas. É loucura, irmãos. É loucura você pegar uma varinha e bater no mar e acreditar que o mar vai se abrir. É loucura você ser jogado em uma fornalha de fogo e achar que nada vai se queimar, nem sua pele, nem seu corpo, nem suas roupas. É loucura. Só que todas essas pessoas se arriscaram na fé. E qual foi o resultado disso? Vitória. Vitória em Deus. Eu quero dizer para você, querido, Deus tem vitória para te dar. Deus tem vitória para você, irmão Jorge. Deus tem vitória, irmã Cecília. Deus tem vitória, Diva. Deus tem vitória, Sebastião. Deus tem vitória, Vitor. Deus tem vitória, Isadora e Gabriel. Mas você tem coragem de se arriscar na fé? Eu quero a vitória, mas eu não quero me arriscar na fé. Não tem como. Primeiro, tem que ter o compromisso. O compromisso de se arriscar na fé. O compromisso de se arriscar na fé. E acreditar que Deus vai te respaldar. Que Deus vai te sustentar nessa atitude doida que muitas vezes você vai tomar, que vai parecer doidura para os outros, mas na realidade é o teu passo de vitória com Deus, porque é uma atitude de fé. Irmãos, fé não se explica. Fé ou você tem ou você não tem. Fé não se explica, fé se age. A gente tem que agir na fé. Você age na fé. Irmãos, eu estou agindo na fé em muitas coisas da minha vida. Por exemplo, se eu ficar dentro da Santa Casa 52 dias sem tomar vacina nenhuma, eu me arrisquei na fé, sim ou não? Me arrisquei na fé. Falei, Deus, contigo. Saí de lá ileso, né? Mas é uma atitude muito particular minha para com Deus, porque no meu coração tinha convicção de que eu podia tomar essa atitude. Nós temos que ter convicção do que nós podemos fazer pela fé, né? Não estou dizendo que porque eu fiz isso, agora todo mundo tem que fazer isso. Não é isso. Estou dizendo que cada um de nós tem o seu particular com Deus, e em alguns momentos a gente vai ter que arriscar a fé para poder entender o que Deus vai fazer. Porque se você não se arrisca na fé, você não sabe se Deus vai fazer. Sim ou não? Você tem que se arriscar, né? Nós temos que ter coragem, irmãos. Para que o milagre venha, nós temos que ter compromisso com a coragem. Coragem de não condicionar a fidelidade de Deus ao que Ele pode ou não fazer por mim. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei falou, olha, quem é o Deus que poderá livrá-los da minha mão?
Ele estava todo arrogante, estava ou não estava, irmãos? Estava todo cheio de razão, todo cheio de certeza de que ele estava com tudo dominado. Quem é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego disseram assim: só isso, rei, nós não precisamos te responder acerca desse assunto. Ponto. O nosso Deus, a quem nós servimos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. Porém, se Ele não livrar, nós não adoraremos a sua estátua. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós servimos a Deus não pelo que Ele faz, ou por aquilo que Ele vai fazer. Nós servimos a Deus porque Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu sirvo a Deus porque Ele é Deus. Ele não precisa fazer para que eu creia, para que eu sirva, para que eu seja fiel a Ele. Ele é Deus. Amém, igreja? Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele é Deus. E eu estou com Ele até o fim. Estou fechado com Ele. Eu não abro mão dEle. Ele é Deus. Tem que ter coragem para servir a Deus, pelo simples fato de que Ele é Deus. Nós precisamos entender que o milagre, ele só vem depois do compromisso, com a coragem. Agora eu estou encerrando. Com a coragem para investir mais na sua identidade espiritual do que na sua prosperidade material. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego dizem: nós não vamos adorar a estátua, eles estavam pensando na sua identidade espiritual ou na sua prosperidade material? Na sua identidade. Eles não estavam nem aí para a prosperidade, não estavam nem aí para nada nesse mundo. O que eles não queriam perder era a sua identidade. Nós não podemos deixar de ser quem nós somos, por causa de dinheiro, por causa de bênção, por causa de prosperidade, por causa disso, por causa daquilo. O crente não pode se vender. Tem coisa na nossa vida que não se negocia. Não se negocia caráter, não se negocia integridade, não se negocia santidade a Deus, não se negocia. Amém, irmãos? Mais importante, a coisa mais importante que você tem na sua vida não são os seus bens, é a sua identidade, é quem você é. Porque o dia que você trocar os seus valores em Cristo pelas coisas que o mundo te oferece, você perdeu toda a sua vida, você perdeu o que lhe é mais caro, você perdeu a sua identidade. Então hoje, culto de libertação, eu trouxe uma palavra de reflexão para você, porque nós às vezes nos acostumamos a ouvir só palavra assim: Deus vai fazer aquilo, Deus vai me abençoar. Mas irmãos, nós não podemos viver só com esse tipo de palavra, porque às vezes nós precisamos entender que existem coisas que exigem de nós um posicionamento, e se nós não nos posicionarmos, a gente não vai ver o milagre acontecer. Porque as bênçãos de Deus, muitas vezes, elas vêm não só porque nós precisamos delas, elas vêm com o propósito de exaltar e glorificar o nome de Deus, e fazer daquele momento um instrumento de mudança na vida de outras pessoas. A bênção de Deus na vida daqueles 3 homens, ela veio não só por causa de uma necessidade que eles tinham, mas porque Deus queria mudar o coração do rei, porque Deus queria se revelar a todo aquele povo como o único Deus. Havia um propósito salvador, havia um propósito evangelístico por trás daquela bênção. Para isso eles tiveram que pagar um preço. E eu encerro dizendo o seguinte: a gente tem que ter coragem de crer que grandes bênçãos só vêm para quem tem coragem de enfrentar grandes desafios.
A sua bênção sempre será proporcional à grandeza do seu desafio. Se o seu desafio é pequeno, a bênção vai ser pequena, não tem como. Se o seu desafio é grande, é porque a bênção vai ser grande. Amém, irmã Cecília? Seu desafio é grande? Tem sido grande? Então eu quero dizer para você, a sua bênção também é grande. Em nome de Jesus. Todas as vezes que a gente olha para um problema, a gente fala, é grande, é difícil, não consigo, está além das minhas forças. É porque por trás daquele problema grande, tem uma bênção grande da parte de Deus sobre a tua vida. Deus vai te dar algo grande. Você que está enfrentando grandes problemas, tenha coragem de esperar grandes bênçãos. Deus tem grandes bênçãos para quem tem coragem de enfrentar grandes problemas, grandes desafios. Pastor, a minha dor é grande, a tua cura vai ser grande. O problema na minha casa é grande, a vitória que Deus vai colocar na tua casa também será grande. Porque tudo que é grande, seja no aspecto negativo, tem a contrapartida no aspecto positivo, como bênção de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento? Quero que você, nesse momento, curve a sua cabeça e nós vamos orar lá, Deus de glória, em nome de Jesus. Pai querido, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, Jesus. Aqui estão as pessoas, Senhor, que o Senhor trouxe